Vamos começar aqui, ó. 2 mulheres valentes. Quando os israelitas ficavam em apuros, clamavam a Jeová. Ele lhes respondia por dar-lhes líderes valentes para ajudá-los. A Bíblia os chama de juízes. Josué foi o primeiro juiz e outros depois dele chamavam-se Otiniel, Eude e Sangar. Mas 2 pessoas que ajudaram Israel eram mulheres chamadas Débora e Jael. Débora era profetisa. Olha, uma mulher profetisa, hein? Jeová dava-lhe informações sobre o futuro e ela as transmitia ao povo. Débora era também juíza. Sentava-se debaixo de certa palmeira nos morros e o povo vinha a ela para obter ajuda com os seus problemas. Naquele tempo, Jabim era rei de Canaã. Ele tinha 900 carros de guerra. Olha, carro à beça, hein? Seu exército era tão forte que muitos israelitas foram obrigados a se tornar servos de Jabim. O chefe do exército do rei Jabim era Sísera. Olha, certo dia Débora mandou chamar o juiz Baraque e disse-lhe, Jeová disse, tome 10.000 homens e leve-os ao monte Tabor. Vou levar Sísera a você e vou dar-lhe a vitória sobre ele e seu exército. Baraque disse a Débora, eu vou se você for comigo. Débora foi junto, mas disse a Baraque, você não vai receber crédito pela vitória, porque Jeová entregará Sísera na mão de uma mulher. E foi isso que aconteceu. Baraque desceu do monte Tabor ao encontro dos soldados de Sísera. De repente, Jeová causou uma inundação e muitos dos soldados inimigos se afogaram. Mas Sísera desceu de seu carro e fugiu. Após um tempo, Sísera chegou à tenda de Jael. Ela o convidou a entrar e deu-lhe leite. Este o fez dormir. Então Jael tomou uma estaca de tenda e martelou-a na cabeça do homem mau. Olha. Depois, chegando Baraque, ela lhe mostrou o morto Sísera. Assim a palavra de Débora se cumpriu. Por fim, o rei Jabim também foi morto e os israelitas por um tempo tiveram paz. Então, olha que figura linda, olha. Legal, né? Olha, que bacana a história de 2 mulheres valentes. Vamos ler mais uma. Ruth e Noemi. Olha, eu tenho uma impressão que eu já ouvi essa história de Ruth e Noemi. Quando você era pequena? Não, ano passado, acho que lá na reunião, falou sobre Ruth e Noemi. Vamos ver, é rapidinho, até aqui, ó. Na Bíblia há um livro chamado Ruth. É a história de uma família que vivia no tempo em que Israel tinha juízes. Ruth era uma jovem da terra de Moabe. Ela não era da nação de Deus, Israel. Mas, quando aprendeu sobre o verdadeiro Deus, Jeová passou a amá-lo muito. Noemi era uma mulher idosa que ajudou Ruth a saber sobre Jeová. Olha aqui a Noemi, ó, essa idosa aqui, ó. Bacana, né? Essa aqui? É. Noemi. Noemi era israelita. Era essa? Seu marido e seus 2 filhos mudaram-se para a terra de Moabe. Essa que é a Noemi. Ah, Noemi, ela é muito velhinha. Quando havia pouca comida em Israel, daí morreu o marido de Noemi. Os filhos de Noemi casaram-se depois com moças moabitas, chamadas Ruth e Orpa. Mas, uns 10 anos mais tarde, morreram os 2 filhos de Noemi. Como Noemi e as jovens ficaram tristes, o que Noemi ia fazer então? Ficou sozinha, né, sem os filhos. Certo dia, Noemi decidiu voltar para seu próprio povo. Ruth e Orpa quiseram ficar com ela e por isso a acompanharam.
Mas depois de seguirem um tempo pela estrada, Noemi disse aos jovens: voltem para casa e fiquem com sua mãe. Noemi beijou as jovens em despedida. Elas começaram a chorar porque amavam muito a Noemi. Disseram: não, vamos com você para seu povo. Noemi respondeu, porém: devem voltar, minhas filhas. Será melhor ficarem em casa. De modo que Orpa passou a voltar. Mas Ruth não foi embora. Noemi voltou-se para ela e disse: Orpa se foi. Volte com ela para casa. Mas Ruth respondeu: não me faça abandonar você. Deixe-me ir junto. Aonde você for, eu irei também. E morarei onde você morar. Seu povo será meu povo. É verdade? E seu Deus será meu Deus. Tudo que fala na Bíblia é verdade. Onde você morrer, eu também vou morrer. E lá serei enterrada. Quando Ruth disse isso, Noemi não procurou mais fazê-la voltar para casa. Finalmente chegaram a Israel. Passaram a morar ali. Ruth foi logo trabalhar nos campos, porque era a época da colheita da cevada. Um homem chamado Boaz deixou que ela colhesse cevada no seu campo. Sabe quem era a mãe de Boaz? Era Raabe, da cidade de Jericó. Certo dia, Boaz disse a Ruth: eu soube de tudo sobre você e tem sido bondosa com Noemi, sei que deixou pai, mãe e sua própria terra e veio a morar entre um povo que não conhecia antes. Que Jeová seja bom com você. Ruth respondeu: o Senhor é bondoso comigo, fez com que eu me sentisse melhor falando assim comigo. Meu Deus do céu. Que foi? Você não tá prestando atenção, Bianca. Que misericórdia dessa criança. O vô tava aqui. Espirra, se coça, tira o chapéu. Jeová perdoa essa pobre criança. O vô. Boaz gostou muito de Ruth e não demorou muito até se casar com ela. O vô, quem é essa moça Isso perto? tornou Noemi muito feliz. Essa é a Noemi. E No entanto, a Noemi é a velha. No entanto, a idosa, né? E essa Noemi daqui? ficou ainda. O que tá fazendo com ela? Ruth, aí Essa! Noemi ficou ainda mais feliz quando Ruth e Boaz tiveram seu primeiro Qual é o filho. nome dela? É a Ruth. Ruth? É a Ruth. Que tá abençoando É a Ruth. Filho Lina? chamado Obed. Mais tarde, Obed tornou-se avô de Davi. Olha, Davi, hein? Sobre quem vamos aprender muito. Olha, então, Obed era avô de Davi. Olha, o marido de era o primeiro, tiveram seu primeiro filho, a Ruth e Boaz, que era chamado Obed. E mais tarde Obed tornou-se o avô de Davi, onde vamos aprender muito. Então, hoje a gente para por aqui, tá bom? Aí, outro dia, a gente continua a historinha da Bíblia. Acho que não é pra mim abrir mais a geladeira.